Oi, tudo bom? Gratidão pelo convite para essa entrevista. Sobre como eu iniciei na dança, na verdade eu tive a sorte de nascer na dança, né? Eu nasci no candomblé, e no candomblé a gente já começa com as danças para os orixás. Então cada orixá tem a sua dança e a gente vai aprendendo como fazer, como que funciona cada uma, né? Nos rituais e tudo. Então eu já iniciei dançando e aí mais pra frente eu fui me encantando e fazendo outras danças também, né? Que acho que a primeira, depois das danças dos orixás, foi o balé clássico. E daí, né, fiz muitas danças. Vou tentar lembrar de algumas aqui. Eu fiz também jazz, afro, flamenco, dança cigana artística de vários países. Dança do ventre, Odissi, danças do Rajastão, fora o tribal ATS e o Dark Fusion, né? Danças urbanas, dança contemporânea, dança moderna, dança de salão esportiva, invernada que a gente fala, né? Que são as danças tradicionais do Rio Grande do Sul. Fiz uma porção de danças étnicas, inclusive dança judia também. Acabei estudando muitas danças por conta do meu curso em dança, né? O curso técnico em dança pela ETEC de Artes de São Paulo. E lá eu acabei estudando uma porção, fora as que eu fazia por fora, né? Então, nossa, acho que eu não vou lembrar de tudo agora, mas foi bastante. O Dark Fusion, na verdade, eu conheci pelo Gothic Belly Dance, né? Nossa, faz muitos anos que uma amiga me chegou com um DVD com um dos shows do Gothic Belly Dance, e aí depois ela me trouxe outro, e assim foi indo. E aí eu me encantei, obviamente, pelo Gothic Belly Dance, lá dos Estados Unidos. E aí eu vi que tinha uma bailarina que me encantava, assim, brilhava os meus olhos e fazia bater mais forte meu coração. E aí, né, todas elas, claro, mas teve uma em específico que toda vez que eu via dançando eu falava, nossa, é isso que eu quero pra mim. E aí eu fui atrás e descobri que era a Ariela. E daí pra frente, além do Gothic Belly Dance, da Ariela, e todas as integrantes, eu acabei conhecendo também o trabalho da Saba, da Long Naja, da Gabi Miranda, da Iole Mendes, e mais uma porção de gente. Fui me encantando cada vez mais. Sobre a cena atualmente, tá complicado, né? Porque, pelo menos em São Paulo, que é onde eu conheço, né? As danças darks, vamos falar no geral, as danças darks, tanto o Gothic Belly Dance quanto o Dark Fusion, eu tenho visto muito pouco, dá para contar, infelizmente, nos dedos a quantidade de pessoas em São Paulo, né? E eu conheço, infelizmente, também poucas professoras no resto do Brasil. Não sei como é que está a cena lá fora, na Europa, na América no geral, mas aqui, infelizmente, eu vejo muito pouca divulgação, eu vejo muito pouca coisa, então é triste, né? Mas a gente continua se esforçando para que isso tenha um reconhecimento, né? O que eu acho legal na cena atualmente são as alunas curiosas, né? Tem algumas, infelizmente poucas, mas assim, são algumas alunas que acabam criando uma curiosidade para entender, para saber, perguntam, e quando eu vejo acabam se interessando e começando a fazer aulas e tudo mais. Também acho muito legal as parcerias, né, com algumas professoras para fazer eventos, para ter material, né, para a gente divulgar e tudo mais. Gosto muito das parcerias, né, acho de extrema importância.
gosto muito do Dark Fusion Brasil Online, né? Não é puxando, né, saco nem nada, mas é um canal fantástico para trazer o conteúdo para quem não conhece. As professoras de Dark Fusion, elas têm se esforçado um bocado para manter esse estilo vivo, e eu espero, né, que a gente possa continuar nas parcerias, possa até melhorar e que o estilo seja mais conhecido. O que eu não curto na cena é competição. Competição, assim, para mim, na minha opinião, a competição não combina com dança, porque cada corpo, uma vivência, um conhecimento diferente. Mesmo que eu tivesse estudado com a mesma pessoa a vida inteira, ainda assim as nossas danças são diferentes, né? Seriam diferentes. Então, a primeira coisa que eu não concordo, não gosto, é da competição. Acho meio complicado competir por uma coisa que cada um tem o seu entendimento. Inclusive, vi uma outra professora falando, uma professora de burlesco, né, a Cerise, comentando dessa coisa de competição, competir. Arte é uma coisa subjetiva e realmente competir na arte é uma coisa que para mim não faz sentido. Cada um tem uma visão, cada um tem um entendimento. A arte salva e a competição, eu acho que vai contra isso, né? E também acho assim um absurdo professoras dizerem que são concorrentes, competidoras ou qualquer coisa assim, porque vou citar um exemplo bem básico, um exemplo que eu acho assim que né, que tem muito a ver. Tem a Dayea Khalil, para quem não conhece, também é uma professora. Assim como eu, nós somos professoras de ATS, de Tribal Fusion, de Dark Fusion. Muitas vezes a gente transita no Tribal Fusion com Tribal Brasil, com fusões variadas e tal. E mesmo a gente tendo estudado algumas coisas bem parecidas, mesmo a gente sendo professoras dos mesmos estilos, muitas vezes se encontrando nos eventos, eu fazendo as aulas dela, ela fazendo as minhas, e mesmo tendo essa convivência, são danças completamente diferentes, são metodologias completamente diferentes. Quem estudar comigo e quem estudar com ela vai perceber que mesmo a gente tendo os mesmos estilos, são coisas completamente diferentes. Ela tem o estilo dela, ela tem a metodologia dela, gosto muito da metodologia dela, gosto muito de estudar com ela, ela também já estudou comigo. A gente passa coisas diferentes, né? E eu acho isso maravilhoso e não tem como competir, não existe isso. Mas ainda tem gente que insiste de, são os meus alunos, então eu não, né, sabe, não quero que os meus alunos saiam por aí fazendo aula com outros professores. Tem uma possessividade com relação aos alunos, ou tem muito medo, ou tem... Então, assim, rola essas coisinhas que incomodam. Eu não gosto. E a arte já é um meio muito difícil de valorizado no Brasil. Então, quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente trabalhar junto, melhor, né? A gente vai mais longe. Outra coisa que eu também não acho legal é a desinformação, né? A desinformação atrapalha muito o estilo. Já é um estilo que as pessoas veem de uma forma diferente, né? Vou contar um caso rapidinho. Tive uma aluna minha que eu falei, tu precisa fazer esse workshop. Era o workshop da Londra, né, lá do Chile, e era sobre os monstros interiores. E aí eu falei para ela fazer que era o que ela estava precisando naquele momento. Eu senti que ela estava precisando daquele workshop da Londra. Aí eu lembro que foi, nossa, eu quase obriguei ela a ir fazer, né? Ela chegou lá morrendo de medo, ela chegou lá tremendo, ela chegou nervosa, porque ela falou que o Dark Fusion não era para ela.
ela falou que ela não se sentia bem com aquilo e tal, não sei o quê. E como ela também é uma amiga minha, né, grandíssima amiga minha, eu falei, não, tu vai fazer isso aí, vai fazer esse workshop. E aí, beleza, ela foi lá, fez o workshop e surpreendeu. E foi assim, tipo, eu vi ela transformada, assim. E ela se apresentou com Dark Fusion e arrasou. E, e ela vira e mexe agora fala sobre o Dark Fusion. Foi uma experiência incrível para ela. Então, assim, o problema foi a grande falta de conhecimento, né? Ela tinha muito medo, ela via de uma forma como se fosse, eu não sei o que passou na cabeça dela, mas por falta de conhecimento, ela quase não faz um workshop que mudou muita coisa na vida dela, né? Fez muita diferença. E aquilo que a gente aprendeu lá, a gente levou não só para a dança, mas para a vida, né? Então foi transformador. Gostei muito, porque eu também fiz, né? Sobre a importância de entender a cultura dark gótica, na verdade, assim, eu acho muito, muito, muito importante entender o que é a cultura gótica, o que é a cultura dark, né, o que são essas subculturas, para poder ter uma base para passar. Não sou contra uma pessoa que não seja do meio entender, se esforçar, estudar, falar, ó, dessa vez eu quero fazer um Dark Fusion, sei lá, um Gothic Belly Dance, e assim, a pessoa não ser do meio, contanto que ela estude, ela entenda, ela converse com as pessoas, dá para ver uma diferença, né, em quem já é do meio, quem transita no meio, as danças ficam bem diferentes, né? Não estou falando que a dança da pessoa que é de fora, que estudou, não vai ser maravilhosa, né? Ela vai ser diferente, vai ter uma outra visão, né? Dependendo de quanto essa pessoa estuda, de quanto essa pessoa tem um contato. Tem uma aluna minha que ela não tem nenhum contato, quer dizer, tem, né? Porque é minha amiga, mas ela não tem muito contato com essa cultura, né? Ela é uma pessoa que entende muito de cultura, que estuda muito, mas assim, ela mesma não vive no meio, não transita por esse meio dark, e mesmo assim ela apresentou um Dark Fusion maravilhoso. Ela estudou muito, muito para isso, e foi muito legal, mas assim, eu acho que fica um pouco mais fácil, ou talvez seja uma zona de conforto, ser do meio, né? Isso facilita bastante. Mas assim, são casos e casos. Tudo que eu tô falando aqui são casos e casos que acontecem. Porque pode chegar uma pessoa, às vezes uma pessoa que é do meio, ir lá e fazer o seu primeiro solo e ficar uma coisa meio artificial. Porque não estudou, porque não, como é que eu vou falar? Ela não se aprofundou na criação da sua coreografia, da sua performance. E então, mesmo ela sendo do meio, não vai ficar tão assim, tão real. Não, tudo precisa de uma profundidade, né? Ficar no raso é uma zona meio complicada, porque estando no raso pode rolar a performance e ficar legal, como pode dar muito errado, né? E então, assim, se aprofundar é muito melhor. Então, assim, é estudar muito para aquilo que a gente quer fazer, né? Eu mesma, eu só consigo dar aula daquilo que eu tenho uma profundidade no conhecimento, sabe? Eu não vou dizer que eu conheço tudo, não conheço tudo,
né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não conhece nada. Mas ter profundidade para poder falar, para poder opinar a respeito, para poder performar, é muito importante. Precisa estudar, precisa conhecer, mesmo que não seja do meio, né? Tem que ter, tem que pesquisar muito, né? Tá aí as professoras, são grandes pesquisadoras, são grandes alunas, e é muito importante estar sempre pesquisando, entendendo. Se eu quero fazer uma fusão com flamenco, por exemplo, eu vou estudar o flamenco, né? Eu vou lá me aprofundar, entender. Não preciso ter nascido na Espanha, não preciso falar espanhol, não preciso de fato dançar o flamenco, porque é uma dança muito difícil, né? E exigem muitos e muitos anos para, né, ter um aperfeiçoamento. Mas a fusão, para a fusão, eu preciso ter um conhecimento que não seja tão raso, né? Entender a história, entender os movimentos, né? Desde onde sai o movimento até onde vai o movimento, até onde eu posso ir, de onde e assim, aqui ele é flamenco e aqui ele já é uma fusão, então eu tenho que entender de onde sai o flamenco até onde vai o flamenco e o que é fusão para poder fazer essa fusão. E a mesma coisa nas danças, tanto danças darks quanto isso, sim, falando sobre todas as vou chamar de danças darks, que fica mais fácil, né? Mas aí vocês entendam Dark Fusion, Gothic Belly Dance e outras mais. Então, assim, eu preciso entender o que eu estou fazendo, né? Eu não posso só olhar um vídeo na internet e reproduzir aquilo sem saber o que eu estou fazendo, né? Falar, achei bonitinho, vou fazer, né? A gente, principalmente quem trabalha com fusão, trabalha com outras, com danças folclóricas, com danças de vários países, de vários locais diferentes. Toda dança tem um sentido, uma intenção. Às vezes a dança é até religiosa, ritualística, então precisa ter um entendimento do que está fazendo, né? Então a mesma coisa falando das danças darks. Eu preciso ter um entendimento do que eu estou fazendo, mesmo que eu não seja do meio. É necessário saber o que é uma dança dark, quais as fusões que ela traz, o que aqui é dark, e aí a minha fusão vai até aonde no dark? Isso aqui já não é mais dark, isso aqui, vamos dizer, é um outro estilo de dança, não vou citar, né, para não bagunçar, mas é muito necessário estudar o tempo todo, né, sobre o que a gente está fazendo. Falar, agora eu estou numa vibe mais Butô, vamos estudar Butô. E agora passou a vibe Butô, eu quero fazer uma coisa mais teatral. Vamos estudar teatro, fazer aula, né? Aulas com professores de teatro, com pessoas, com profissionais da área, para ter um conhecimento, pedir material teórico, que isso é muito importante, né? Pode ser ou não do meio? Pode, mas tem que ter um conteúdo sobre expandir a cena, sobre fortalecer. Eu acho muito, muito importante as pessoas pararem de competir, né? Como eu já tinha falado antes, parar com essa coisa de competição e mais parceria, mais união, porque é um meio difícil, sim, é um meio muito difícil, muito complicado, muito pouca, assim, eventos são muito poucos, workshops são muito poucos. Então, se a gente ficar de
de competição, de treta, essas coisas, aí, não vou naquele workshop porque, não tem uma treta lá. E aí isso só vai piorando e só vai fazendo o meio quebrar mais e um dia a gente não vai ter mais, né? E esse é meu medo. Eu tenho muito medo que o Dark Fusion fique só para lembrança, né? E para mim é a dança que eu mais amo, né? As danças darks são, são as danças que eu amo, né? Desde o Gothic Belly Dance, que foi que foi o que eu comecei dançando, né? Até o Dark Fusion. Então, assim, eu tenho muita preocupação dessa cena morrer. Tem que ter mais parceria, tem que ter mais união, as pessoas têm que conversar mais. E eu acho que eu acabei falando tudo isso antes, mas, né? Mas fica aí a dica, gente, vamos nos unir, porque tá difícil, né? O tribal em si já é difícil, as danças dark são mais difíceis ainda, né? Então eu acho que é se unir e é tentar criar coisas novas juntos, né? Para poder ver se a gente tem uma nova era das danças darks, né? Sobre as dançarinas que para mim são importantes, as dançarinas, vou dizer assim, as minhas maiores inspirações, a gente começa com as internacionais, as minhas maiores inspirações, obviamente a primeira foi a Ariela, né, e toda a galera do Gothic Belly Dance, mas a Ariela sempre mexeu mais com o meu coração, e até hoje, né? Depois, depois professoras que me encantaram demais, foram a Saba. A Saba tem um trabalho incrível, e quando eu conheci ela estava com um trabalho com uma fusão com o Botô, e aquilo foi muito especial para mim, porque foi onde eu conheci o Botô, foi onde eu comecei a estudar o Botô, que é outra dança que eu amo, né? Que mexe muito comigo. E junto com a Saba tem a Londra também, né? A Londra ela tem trabalhos assim performáticos incríveis. Ela tem a questão muito teatral e ela trabalha isso de forma maravilhosa. Assim, ela para mim foi também uma grande inspiração. Estudei com todas elas, quero estudar muito mais ainda com elas, e sempre que tiver oportunidade. Inspirações do Brasil, vamos dizer, hoje, né? Porque tem toda uma galera aí que fez história e todos têm sua coisinha especial lá na minha história, né? Todos marcaram na minha história, mas vou citar assim, hoje, né, aqui no Brasil, as pessoas que são especiais, que eu vejo dançando e admiro muito. Eu não vou lembrar de todas, são a Daya Khalil, que tem um conhecimento incrível e tem um trabalho maravilhoso, assim como a Gilmara. Gilmara, assim, é uma pessoa que, né, a gente nunca ouviu falar. Não é puxação de saco, ela tem a Gilmara tem um trabalho incrível. Conheçam, viu, gente? Conheçam. A Rowling, a Lady Vilma. A Lady Vilma ela criou uma dança do estilo cyber e ela é muito, assim, muito legal. Adoro vê-la dançando. A energia dela é muito legal. Gosto muito. Quem não conhece a Lady Vilma também, procure. A Rada, que acho que todo mundo deve conhecer. Se não conhece, conheça. A Rada, que já tem um trabalho, ó, assim como a Gil, como a Daya Khalil. Um trabalho aí de muitos e muitos anos. E então, assim, são pessoas que eu falo, gente, vão atrás, conheçam, que são grandes nomes aí. E tem mais uma galerinha nova aí chegando, né, que eu tô acompanhando os trabalhos
e tô gostando muito de ver. O que eu acho importante e que a gente acabou talvez não abordando ou falando meio que por cima é a desvalorização da Dark Dancer, né? Porque a gente vê em eventos góticos, em eventos, né, que tem essa temática, a gente quase não vê ou não vê Dark Dancers. Eu acho que deveria ter uma maior valorização das pessoas que trabalham com isso, né? Porque às vezes acabam, nada contra, obviamente, eu acho que a pluralidade de dança, nossa, palavra difícil. Eu acho que assim, ter outras danças é importante, sim, é muito importante, né, que as pessoas conheçam as outras danças, mas a desvalorização da Dark Dancer está muito grande e são poucos eventos que a gente vê, quando vê. Eventos não só com temática dark, mas também de terror, horror, né? Precisa de ter um maior atenção para isso, né? Às vezes também shows de bandas, eu vejo muito isso acontecer lá fora, né? Europa, né, e tal, da banda ter uma dançarina, da banda ter ou para aquele momento, para aquele show, ou uma bailarina, uma dançarina fixa, né? Eu acho que vou dizer que no Brasil eu conheço só uma banda que tem uma bailarina fixa, né? E então eu acho que assim, tá faltando o entrosamento da galera aí desse meio, né? Tá faltando parceria na questão principalmente de eventos, não vou dizer só de casas góticas, né? Casas góticas onde a gente acaba vendo, mas nem tanto, né? Mas pelo menos a gente sabe que eu mesma já dancei em várias noites góticas, mas são poucas. Mas bandas com dark dancers, tu vai em show, olha, banda com bailarina, são assim, eu posso contar nos dedos as bandas que chamaram uma bailarina, uma dançarina, ou que para aquele momento, né? Ou que permitiram, né? Porque muitas vezes a gente tem que conversar com a banda e falar, olha, posso dançar, tal, não sei o quê. Porque muitas vezes até os músicos não conhecem, né? E eu acho que falta isso, porque a gente tá ali dançando as músicas de bandas X, Y, só que essas bandas não nos conhecem, né? Então também falta essa conexão, porque a gente pensa, eu vou dançar, e aí o que acontece? É só em evento, né? Vou dizer que, por exemplo, os eventos da Mari Maia, né? A Mari Maia também é uma professora de Dark Fusion fantástica, né? Gosto muito. E a escola dela já tem uma pegada mais Dark Fusion e tudo. Então, eventos dela tem Dark Fusion sempre. Outros eventos é muito raro de ver, né? Tanto eventos presenciais quanto eventos online. Evento específico para danças darks. É muito difícil de ver. Tem o Gotla, né, que a gente, né, o Gotla, que agora está um período aí online, né, torcendo para que volte logo o presencial, porque, nossa, o Gotla é maravilhoso, né, e presencial era muito mais maravilhoso. Sinto muita falta, muita saudade. Que mais? Os eventos do Estúdio Symbios, né? Tem outros eventos, os eventos de terror, os eventos de filmes de terror, tem bandas que trabalham essa temática do terror, horror, suspense.
Então, assim, não vou dizer que tem um grande meio aí, porque o meio dark ele é bem pequeno, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Mas as dançarinas estão assim num meio menorzinho ainda, né? Isso é muito complicado. Eu espero que a gente possa fazer mais parcerias com bandas, que nem já dancei com músicas da banda Labirinto, amo, e eu espero que agora, depois dessa quarentena, eu possa dançar ao vivo com eles, né? Tem várias outras bandas aí que espero que rolem parcerias. Então, né, a gente vai tentando. É um meio difícil, mas é necessário que a gente se faça conhecer, é necessário que a gente faça essas conexões, porque tem aí outro meio que eu acho que também tem a ver um pouco e tal, são as convenções de tatuagem. Então a gente tem que ir procurando meios de se espalhar e se enraizar por aí e fazer esse meio do Dark crescer, né? Ficar mais conhecido, porque é o que eu falei. Se a pessoa não conhece, ela não sabe o que é, ela tem medo. Então é muito complicado. E às vezes é que nem essa minha amiga, que era o que ela precisava, né? Eu encaro assim como, claro que não substitui, né, uma terapia, um psicólogo, por favor. Mas assim, a dança, dark dancers, as dark dances, elas ajudam muito a gente, demais, assim. É um nosso momento de lidar com os nossos dois lados e entender o nosso lado obscuro, e entender o nosso outro lado, que a sociedade, os padrões da sociedade reprimem, falam para a gente reprimir, reprimindo, comprimindo esse nosso outro lado. E aí, quanto mais a gente guarda ele, mais a gente tenta comprimir e falar aquilo é ruim, aquilo não posso lidar com esse lado porque é um lado mal e tal, não sei o quê. Pior é, porque quando aquilo explode e vem à tona, é muito ruim de lidar. Então, a partir do momento que a gente trabalha os nossos dois lados, porque todo humano tem o seu lado bom e o seu lado ruim, o seu lado luz e o seu lado sombras, a gente é um ser de dualidade, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso e tem que entender que os dois necessitam da mesma atenção, né? Para estar equilibrados. E às vezes uma pessoa começa a entender esse lado, começa a trabalhar e aí entra no Dark Fusion, né? Conhece o Dark Fusion e aquilo flui, né? O Dark Fusion ele é muito, ele ajuda muito a entender e lidar com essas coisas, né? Porque a gente acaba estudando as coisas obscuras, estudando o lado sombras, e isso é muito importante, né? É muito importante pro psicológico, é muito importante para a dança. Então, assim, para mim é muito terapia. Não exclui a minha terapia com a psicóloga, tá? Mas ajuda bastante, né? Quando a gente está estudando, muitas vezes a gente bate com alguma coisa que a gente fala, nossa, pera, batemos numa pedra aqui. Que pedra é essa? Opa, vamos conversar com a psicóloga, né? Então, às vezes ajuda na terapia, ajuda no nosso autoconhecimento, e a dança em si é saúde, é vida. Desde a dança mais fofa até as dark dances, são vidas, são importantes, elas ajudam a gente a lidar melhor com tudo, né? Com a nossa vida no geral. Então, eu acho que isso tudo é muito importante ser falado, que dança é saúde física e mental,
Ah, e, e se a pessoa quisesse se dispor a entender, conhecer o Dark Fusion, não tenha medo, porque ninguém vai te botar num ritual, porque eu acho que é isso que as pessoas pensam, né? Que, ai, vou fazer uma dança dark, então eu vou ter que fazer um ritual, vou ter que fazer um... Não, gente, não, existe uma porção de danças, e dessa porção de danças darks, a gente vai conhecendo e vai chegando naquilo que a gente gosta, né? Tipo, eu gosto de uma dança mais ritualística. Existem as danças darks ritualísticas. Eu não quero misturar o meu ritual com a dança. Legal, também existem danças que não tem nada a ver. Eu gosto com performance, eu gosto com teatro, eu gosto com... Então, existem muitas e muitas danças. E isso é muito importante, isso é muito legal. Um conselho para quem está iniciando: estude bastante, né? Toda dança necessita que haja um estudo não tão superficial, né? Uma, para não se machucar, né? A questão anatômica, e outra para entender melhor e conseguir dançar, né? Conseguir se apresentar e desenvolver, né? Quanto mais a gente se aprofunda na dança, mais a gente consegue evoluir. Então, estude bastante, tanto a prática quanto a teoria, que a teoria também é importante, né? É muito importante que a gente entenda que a inspiração não vem só da dança, não. Para fazer uma performance, a inspiração vem de muitos outros locais, de muitos outros lugares. Então, é necessário que a gente tenha um conhecimento do meio de literatura, artes, né? No geral, para poder ter criações diferentes, né? E não repetir uma mesma coreografia e mais do mesmo, né? É muito necessário que se estude outros estilos, né? Também de dança, que isso vai ajudar bastante. Tem não só de dança, mas também de performance, teatro e muitas coisas mais. Terapia, para quem está iniciando, é muito importante que estude bastante, não só a prática como a teoria. Isso vai ajudar a evoluir na dança, né? Toda dança, quando a gente começa a estudar também a parte teórica, a gente começa a evoluir e entender melhor as coisas. É legal estudar outros estilos também, né? Para fazer a sua própria fusão. É necessário também estudar com outros professores, cada professor uma metodologia completamente diferente, e às vezes fichas que não caíram com não por ser mau professor, não, são ótimos professores, mas às vezes aquela informação não acessou, mas a informação que o outro passou, acessou aquela, né, aquela coisa que eu precisava naquele momento, né, porque cada aluno é um ser completamente diferente, tem alunos mais visuais, mais auditivos, mais sinestésicos, né? Muitos professores, muitas metodologias, muitas técnicas, e cada professor vai ter uma diferente, então sempre vai ter o que agregar. Eu gosto muito de estudar com as minhas colegas, porque um bom professor é sempre um bom aluno. A gente continua estudando a vida inteira, então para quem está começando a estudar e conhecer várias metodologias e encontrar aquela que te mexe, que te balança mais o coração, é muito importante. Para o Dark Fusion, principalmente, eu acho que é muito importante que a gente se liberte, se livre de várias amarras, das questões de padrões. Os padrões, eles limitam, e limitam a criatividade, e isso atrapalha demais. Muitas vezes a aluna não cria algo maravilhoso, não desenvolve algo maravilhoso por causa de padrões, né, da nossa sociedade. E às vezes poderia ter criado coisas incríveis. Eu já vi coisas assim, alunas com projetos aí maravilhosos, com performances incríveis, porque elas se dispuseram e falaram: não, eu não quero esse padrão para mim, eu vou fazer isso dessa forma. E
porque é arte, na arte a gente cria, a gente transforma, a gente, né, tem uma liberdade. Então, padrões e arte não são uma coisa que combinam. Isso aí vai dar pano para muita manga, né? Isso aí é um momento para a gente filosofar bastante, uma outra hora. Mas padrões limitantes são terríveis. Então é tentar se desafiar e tentar entender o que está te amarrando naquele momento, o que precisa, até onde a gente consegue ir naquele momento, e ir se desvencilhando desses padrões. Eu acho que isso é muito importante para quem está iniciando, porque o pessoal chega sempre com muito medo, chega sempre com, né, tipo, ai, e agora? O que vai acontecer? E viva, não, se deixe levar e se joga na dança e se aprofunda e curte esse momento que é só de vocês ali, sabe? É só teu. O momento da aula, o momento do aprendizado é só teu e aquilo tá fazendo um monte de sinapses ali no cérebro, criando novos caminhos. Então, é ali o momento que o corpo de vocês está agradecendo, né? Falando, ai, nossa, uma coisa diferente, né? Que eu posso me libertar, que eu posso me desenvolver e evoluir. E finalizando, né? Porque eu já falei bastante, eu quero muito agradecer a Gilmara pela oportunidade, né, pelo convite. Agradeço também a todo mundo que teve paciência de me assistir, né, todo mundo que me assistiu, que esteve aqui junto com a gente, ao Dark Fusion Brasil Online, que eu amo de paixão. E vamos fortalecer, gente, bora, vamos movimentar. Chega de preguiça, porque eu tô vendo muita preguiça nesse meio, né? Então, chega de preguiça, vamos fazer e acontecer. E vamos trazer aí o Dark, ó, à tona de novo. Então, beijo, galera. Obrigada e boa noite.